Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Mundo Otaku. Meu nome é Wellerson, tudo certo com vocês? E hoje eu estou aqui mais uma vez para trazer umas primeiras impressões, desta vez sobre o mangá Cross Game. Cross Game é um mangá escrito e ilustrado pelo mangaka Mitsuru Adachi, que eu conheci recentemente. Eu estava lendo outro mangá e aí eu voltei para a home do site e acabei me deparando com ele ali, um anúncio do mangá, e o que mais me chamou a atenção foi a capa. E posteriormente eu fui ler a sinopse, o que também me agradou de certa forma, mas a capa foi o motivo principal de eu ter ido atrás do mangá e de fato começar a ler ele. Eu acho pela ideia ali meio vaga talvez, né, ou distante demais, não sei, bem remota, ou talvez não, de me lembrar bastante os traços da Rumiko Takahashi, que é a autora de Kyokai no Hine, Inuyasha, Ranma 1/2, não sei se é assim que se fala, se pronuncia o nome, mas enfim, a Rumiko Takahashi, essa autora genial, e me lembrou um pouco os traços dela. Eu até achei que Cross Game fosse dela, e esse também foi um dos motivos que me fez ir atrás, mas não era. Porém, a arte ela me lembrou bastante, e quando eu comecei de fato a ler, vez ou outra eu fazia algumas associações ali, porque até que é um pouco parecido em alguns momentos. Mas beleza, do que se trata a história de Cross Game? Basicamente é um romance, mas não é um romance, e um mangá de esporte. Então ele é um shonen focado no esporte beisebol. E o porquê de eu ter comentado que é um mangá de romance, mas ao mesmo tempo não é, porque isso é um desenvolvimento que começa no primeiro volume e finaliza ainda no primeiro volume. Então aqui eu vou dar um spoiler pra vocês, um spoiler talvez bem grande ou não sei, mas é porque tá no primeiro volume. Porque ao mesmo tempo que eu acho que talvez seja um pouco ruim comentar sobre isso, eu acho que também seja interessante falar para eu poder trazer outros temas, né, para poder abordar outras coisas que eu quero comentar aqui com vocês. Então sem mais delongas, vamos comentar as primeiras impressões do mangá Cross Game. Basicamente a história acompanha o nosso protagonista, Kou, que tem uma relação com 4 outras crianças que é da família que mora perto da casa dele, que são as vizinhas dele, e ele tem um relacionamento mais intensificado com 2 dessas 4 aí, que uma é a Oba e a outra é a Wakaba. É um relacionamento intensificado, só que de forma diferente com cada uma, né? Com a Oba, eles têm um relacionamento um pouco mais distante e de ódio, de rivalidade, alguma coisa do tipo, e com a Wakaba, a Wakaba trata ele como se fosse o namorado dela. Então eles têm essa relação quase como de namorados. E o interessante de Cross Game é porque esse início, ele vai trazer pra gente a ideia de que talvez seja um romance e vai desenvolver esse laço dos dois, e talvez eles vão se motivar a partir disso pra crescer, vai utilizar esse pano de fundo como algo ainda maior para focar no beisebol ou no desenvolvimento dele nesse esporte, alguma coisa assim do tipo. E de certa forma é isso, mas como eu comentei, só até um determinado ponto da história, onde a gente vai ter uma grande guinada e as coisas vão passar a tomar um rumo diferente. E outro ponto muito interessante de comentar, né, muito legal de Cross Game, é que ele tem uma vibe muito agradável. Então você vai lendo ali o mangá, vai se divertindo pra caramba, e vai rindo também em muitos momentos, porque é um mangá de comédia, né, é um dos gêneros ali, e tem muitas cenas que são hilárias, são cenas de realmente te fazer rir, te fazer gargalhar mesmo, porque são bem interessantes, são bem agradáveis, e o mangá ele vai se desenvolvendo nessa atmosfera intensa e bastante imersiva, que vai fazendo com que você compre cada vez mais a ideia do mangá e você não queira parar de ler. Ele não tem muito diálogo, e os diálogos que tem ali são diretos, né, não são extensos. Ele tem muitas cenas, muitos momentos ali que são apenas os quadros, né, os desenhos do autor e tudo mais, porém tudo isso reflete de maneira significativa dentro da narrativa, ou seja, tem uma função ali, principalmente no final do mangá, algo que acontece ali na reta final, que o autor ele vai utilizar muitos quadros que vão ter somente paisagens ou objetos para ilustrar, né, o que aconteceu ali na história, ou seja, para passar uma sensação pra gente sem a necessidade de textos. Então isso é muito legal. E o que acontece basicamente, aqui vai entrar o momento do spoiler, tá? Então talvez pra ti seja um pouco ruim
ou não, eu não sei, então eu vou deixar a minutagem aqui, tá? Então, a partir de agora, começa o spoiler, se você não quiser, você pula pra esse tempo que tá aqui, que eu vou continuar sem comentar nada de spoiler, tá bom? O que acontece no final do primeiro volume é que a Wakaba, ela morre. Ela vai pra um passeio, pra umas férias aí de verão com os pais, e ela acaba morrendo afogada. Parece que uma criança, ela prende o pé na piscina, e a Wakaba vai lá tentar salvar a vida dessa garota, e eu não lembro se ela salva, mas ela perde a vida nesse processo. Então os pais do Cole recebem a ligação de que ela havia morrido, e quando eles voltam, passa alguns dias ali, e tem o processo, né, do luto, o processo de enterrar, de chamar a família, né, pro funeral e tudo mais, as condolências. E um ponto que me chamou muita atenção é que não houve choro. Absolutamente nenhum personagem chorou. E eu achei isso um pouco estranho, porém, eu não sei se é uma questão cultural, né, porque é um pouco diferente, né, a gente sabe que aqui no Brasil e no Japão as coisas funcionam de uma maneira diferente, mas eu não sei se essa questão de não chorar, não esboçar sentimento, sabe, de expressar o que realmente está sentindo ali de uma forma mais exagerada, vamos dizer assim, não sei se tem a ver com a cultura do país, ou se simplesmente... não sei, eu não faço ideia, mas eu sei que ninguém chorou ali. Entretanto, o momento de vazio e solidão que ficou no mangá foi absurdo. O que o autor conseguiu fazer nesse momento foi algo simplesmente sensacional. E aqui eu encaixo aquilo que eu havia comentado, do mangá ter vários quadros sem a presença de pessoas, paisagens somente ou objetos, entende? E isso intensifica ainda mais a ideia do vazio que a Wakaba deixou ali na história. Ou seja, por um lado, não teve choro de nenhum personagem, mas por outro, foi perceptível, foi notório o vazio, sabe? A questão de agora nada faz sentido, agora tá todo mundo devastado, e é um vazio, é uma solidão, é um limbo completo, e o mangá ele conseguiu passar essa atmosfera pra gente apenas com imagens. E eu acho isso intenso, eu acho isso maravilhoso. Então é bem legal essa reta final do primeiro volume, onde a gente vê isso acontecendo, e ao mesmo tempo que é muito extraordinário, também é muito triste. E a partir do segundo volume a gente tem os eventos, né, subsequentes após a morte da Wakaba, e agora a interação do Cole com a Aoaba vai se intensificar um pouquinho mais, porque agora é só os dois, né? A Aoaba não gostava muito do Cole por conta do relacionamento que ele tinha com a Wakaba. que saco falar isso, é uma merda. Porque ela achava que os dois, muito tempo juntos, tirava a atenção da irmã para com ela, entende? Então ela tinha uma espécie de rivalidade com ele nesse ponto, e agora eles passam a conviver um pouquinho mais juntos, claro que com o ódio, com a rivalidade, o ódio, né, entendo o que eu quero dizer com ódio, e com aquela velha rivalidade, mas eu acho que com o tempo vai haver um grande desenvolvimento de personagens ali, e eles vão passar a conviver de uma forma mais natural, ou talvez menos passivo-agressiva ali entre os dois, eu não sei, mas eu acho que é a tendência, porém é um fato, eu acho que essa aproximação dos dois já tá acontecendo, e a tendência é ela intensificar-se ainda mais. Então foi por isso que eu comentei acerca do romance dentro do mangá, porque a gente começa com essa ideia, né, mas ela não é intensificada, ela não é levada adiante porque a gente tem esse rompimento, e eu acho que a questão porque era o Cole e a Wakaba. Agora a Aoaba e o Cole, eu acho que não vai ter uma profundidade tanto nesse quesito do relacionamento amoroso entre os dois, sabe? Eu acho que vai ser uma questão mais de rivalidade onde ambos vão evoluir, sabe? Do que, sei lá, se tornarem namorados. Então, por isso que eu acho que ele começa mais no primeiro volume. A ideia do romance, né, do amor e tudo mais, já acaba ali mesmo. E a gente entra agora numa questão mais esportiva mesmo, de falar sobre o esporte. Porém, os volumes iniciais, vocês notaram aqui que eu pouco comentei sobre beisebol. É porque não tem muita coisa sobre beisebol. Os volumes iniciais é mais uma introdução ao esporte, de comentar ali em algumas páginas sobre o beisebol, algumas jogadas, alguns times, alguns jogadores de times, alguns estilos de arremesso, né, nomes específicos, nome das posições dos jogadores dentro de um time de beisebol e tudo mais. É mais a questão introdutória mesmo, só pra gente entender, porque posteriormente nós vamos ter uma profundidade maior nesse quesito. Até porque o próprio Cole, ele é um iniciante, ele nunca jogou absolutamente nada de beisebol ou qualquer esporte relacionado a isso, porque não que ele seja um cara não atlético, ele até que sabe jogar um pouquinho, né? Se colocar ele vai se desenrolar
jogar, mas ele nunca jogou de fato. Ele é um cara que trabalha em uma loja esportiva dos pais, inclusive tem essa questão que a família do Cole trabalha em uma loja esportiva, na verdade, possui uma loja esportiva, e a família das gurias lá que são gêmeas, as 4 amigas do Cole que são vizinhas, tem uma cafeteria e um centro de rebatidas de beisebol. Fica tirando as bolas e um cara, pá, rebatendo. Isso é o que nós temos de beisebol nesses primeiros volumes aí do mangá. Aos poucos vão aparecendo outros personagens que dá a entender que vão ser personagens fortes ali pro universo do beisebol e tudo mais, mas esse início é mais introdutório e é interessante porque é como se nós estivéssemos evoluindo juntamente com a história, sabe? Toda a questão do protagonista tendo o seu primeiro contato de fato com o beisebol, a criação de uma equipe, o treinamento até ele chegar naquele ponto de ele ser um cara que pode se considerar um jogador de beisebol, e a gente vai acompanhando isso, sabe? Galgando esses degraus aí, e é uma constante, né? Então é bem interessante, eu estou curtindo pra caramba Cross Game, eu vou continuar lendo, porque, como eu comentei, você compra a ideia a cada novo capítulo, a cada novo volume, e é muito difícil você largar, é difícil você parar. Então, até o momento em que eu achar que eu não estou mais tão entretido como eu estou no momento, ou achar que a história perdeu um pouco do valor sentimental que eu tinha, né, que no momento, na verdade, eu tenho, porque ainda é presente pra mim, eu vou continuar, eu vou permanecer lendo o mangá. Caso contrário, eu largo ele. Mas fica aqui a recomendação pra vocês de Cross Game, beleza? E esse foi o vídeo de hoje, e se tu chegou até aqui é porque é bem provável que tu tenha gostado, na verdade, então eu peço, deixa o teu like, ajuda muito no engajamento e me motiva a continuar gravando esses vídeos aqui pra vocês, e se tu não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra tu não perder nenhum vídeo futuro que a gente enviar, ok? E deixa aqui nos comentários o que você achou de Cross Game, eu conto muito com o vosso apoio, a gente se vê no próximo vídeo, abraço!